Bom dia a todas e todos. Quero pedir desculpas aqui pela minha voz. Eu fui acometida por uma gripe aí nos últimos 2 dias. Então, a voz que já é anasalada está pior ainda. Vou fazer um esforço aqui para me fazer entendida. Quero, aqui na mesa, saudar minha senadora conterrânea baiana, Lídice da Mata, que acabou de chegar. Mas aqui na mesa, quero fazer uma referência muito especial à senadora Ana Rita, ao senador Wellington Dias, que passou por aqui, porque são parceiros nossos de várias lutas, né? Há pouquíssimo tempo estivemos aqui diuturnamente nesses corredores, fazendo incidências no processo de aprovação do Estatuto da Juventude. Tivemos, tanto neles dois, quanto na senadora Lídice, também no senador Suplicy, que está aqui, né? Tivemos a honra de ser recebidos no seu gabinete, parceiros, assim, de primeiro momento, de primeira hora, para essa pauta tão importante, o Estatuto recém-sancionado da Juventude, após quase 10 anos de luta aqui pela sua aprovação nas 2 casas legislativas. Quero saudar também a cada um e cada uma dessa mesa, né? Nos seus diferentes espaços de atuação, nós estamos aqui, tanto deste lado da mesa quanto do lado aí do plenário, de parceiros dessa luta, né? Pessoas que têm dedicado parte importante da sua vida a essa causa, né? Que é a causa de defesa da vida da juventude negra e de elevar esse tema, a estatura de um tema prioritário na agenda pública nacional. Cada um e cada uma aqui, de formas diferentes, contribuiu imensamente para que a gente pudesse hoje, aqui nessa casa, no Senado Federal, estar podendo realizar uma audiência pública com esse tema. Bom, primeiro, dizer que eu tenho essa dupla responsabilidade aqui, tanto como secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, e aí eu corroboro tanto a fala da secretária Ângela, uma xará também, secretária Ângela Nascimento, quanto a fala da colega Fernanda Papa, de que, de fato, nós vivemos um outro momento desse tema em relação ao governo, né? Não dá, é um marco. O lançamento do Plano Juventude Viva, a instituição da prioridade para esse tema, do enfrentamento à violência contra a juventude negra, no âmbito do Fórum de Direitos e Cidadania da Presidência da República, revela um marco, revela um outro tratamento, um outro olhar em relação a essa temática no âmbito do Estado brasileiro, que eu não diria nem do governo, porque nós estamos deixando aí avanços, né, que são avanços dignos de uma política de Estado e não necessariamente apenas de uma política de governo. Mas, como essa minha faceta também aqui, né, de vice-presidenta do Conselho Nacional de Juventude, e já fazendo referência ao GT Juventude Negra do Conjuve, que está aqui bastante bem representado, com vários integrantes, várias e vários integrantes, eu queria trazer um pouco aqui a trajetória desse tema, né, do ponto de vista dos movimentos sociais organizados e do ponto de vista da política nacional de juventude, né? Como toda essa mobilização, e aí eu quero fazer referência aos diversos movimentos negros, né? Os diversos movimentos negros, eles são responsáveis por essa agenda hoje estar sendo encarada com esse grau de prioridade, com esse grau de relevância pelo governo federal e, consequentemente, pelos governos de Estado e governos municipais, porque, como muito bem disse aqui tanto a Fernanda quanto a secretária Ângela, é um plano que depende de adesão, é um plano onde onde a palavra pactuação ela tem uma relevância muito grande, porque nós não temos a pretensão de enfrentar um problema dessa magnitude apenas com a ação que vem aqui do governo federal e chega no município. Se essa pactuação com os governos de Estado, com os governos municipais e com os movimentos organizados nesses 2 âmbitos não existirem, esse plano ele tende a não ter êxito. Então, primeiro eu quero dizer para vocês, né, de que a violência policial, a violência em geral contra a juventude negra, ou seja, o reconhecimento de que nós não temos uma crise de segurança pública, uma crise de violência em geral na sociedade brasileira. Nós temos uma violência que escolhe o seu público, né, por pertencimento racial, por gênero, por lugar de moradia e por idade, inclusive, né? Esse reconhecimento ele vem sendo pauta, pelo menos nos últimos 35 anos, de forma
ininterrupta. Se você prestar bem atenção, o manifesto que foi lido na Praça da Sé em julho de 1978, pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, ele já sintetizava, né, esse reconhecimento de dizer que, no Brasil, nós temos uma causalidade da violência que atinge especificamente e atinge majoritariamente a juventude negra, certo? Então, quando o MNU-CDR, né, até aquele momento, lança a sua consigna, reage à violência policial, é isso que ele está denunciando. Denuncia uma ação de Estado, de um aparato de segurança pública que deveria agir para preservar vidas, mas que vem, na prática, sendo o contrário. E de lá para cá, todos os movimentos negros e os movimentos de juventude negra vêm reafirmado essa pauta. Em 1988, também, na Bahia, foi fundada a União de Negros pela Igualdade e já denunciando uma política de Estado direcionada, né, a ocasionar aí o que nós comumente os movimentos pautam como o genocídio ou o extermínio programado da juventude negra. Infelizmente, nós não estamos tratando de uma pauta nova, né? Nós temos que ser coerentes com os dados como eles se apresentam. Nós temos uma agenda de cerca de 40 anos. No Brasil, há cerca de 40 anos, a juventude negra vem sendo majoritariamente morta, né? Os índices que já foram apresentados aqui ressaltam isso, cerca de 75% dos jovens que morrem são jovens negros. Então, não é por acaso, não é porque na Bahia morre mais negro, porque lá tem mais negro. Morre mais negro, ainda assim, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em outros estados onde os negros são minoria. Então, acho que esse é um primeiro reconhecimento importante, que não morre mais negro, ou às vezes a gente tinha o costume de tratar, né, os negros são mais pobres porque eles são maioria em determinados estados. Não necessariamente é isso. Nós temos um fator chamado o racismo, que ele vem selecionando quem vive e quem morre no Brasil, que ele vem selecionando quem tem acesso aos melhores empregos, aos melhores postos de trabalho, aos maiores espaços de representação na política, né? Infelizmente, aqui nessa casa, a gente pode dar um exemplo aqui, né? De 81 senadores, quantos senadores negros nós temos? Que é justamente a exceção para poder confirmar a regra, que é um senador parceiro nosso, parceiro de muitas lutas, inclusive parceiro da luta do Estatuto da Igualdade Racial, relator, né, o senador que emplaca os estatutos, em que pese ser minoria absoluta aqui, mas de tão comprometido que é com diversas lutas, ele vem emplacando uma série de vitórias importantes, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso e outras lutas importantes. Então, eu digo isso porque eu acho que o primeiro passo, como muito bem a secretária Ângela Nascimento colocou aqui, e a Fernanda Papa também, é a gente reconhecer que tem um fenômeno no Brasil que, infelizmente, não é um fenômeno só brasileiro, mas já que a gente está se atendo aqui, né, aos limites, às fronteiras do nosso território, é um fenômeno que ele vem selecionando, né, o acesso a direitos e selecionando também quem fica historicamente nas franjas da exclusão. O primeiro passo, na nossa opinião, é esse reconhecimento. Durante muito tempo, o Estado brasileiro relutou em reconhecer isso. Né? A gente viveu aí com diversas teorias. Né? Teorias, por exemplo, do mito da democracia racial, que dizia durante muitas décadas de que no Brasil existia uma harmonia completa na convivência entre as diversas raças. E isso vendava... Como? A teoria do brasileiro cordial. Cordial, exatamente. A teoria do brasileiro cordial, a teoria dessa convivência harmônica, pacífica, onde todas as raças viviam idilicamente aqui, desfrutando das mesmas oportunidades. E os números e a vida real provam para a gente justamente o contrário. Né? Essa sobre-representação da população negra nos índices de exclusão, nos índices de vulnerabilidade, sustentado por pesquisas, como, por exemplo, o mapa da violência, que eu quero fazer também aqui, grande referência, grande importância, desnudam para a gente uma outra realidade. Há, sim, racismo no Brasil. Esse racismo, ele impacta nas condições de vida da população negra e, mais à frente ainda, né, com o avanço das pesquisas sobre o tema e com os avanços da mobilização juvenil, a gente
a gente afirma também de que há, sim, um recorte em relação ao acesso da juventude ao conjunto das políticas públicas. Em relação à juventude negra, essa questão se apresenta de forma ainda mais gritante. Então, acho que o primeiro passo é esse reconhecimento e que nós estamos dando passos largos nesse sentido, dizer para vocês que não é natural, não é normal, não é comum você ver duas gestoras aqui, e no caso eu também, tão comprometidas com a agenda de juventude negra e que coordenam esse plano, mas, infelizmente, no conjunto do Estado brasileiro, nós temos que fazer uma luta diária e cotidiana de convencimento dos gestores, porque, a priori, eles negam essa realidade. Eles dizem para a gente, mas vocês veem racismo em tudo. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Vocês veem racismo e tudo, mas vocês, do movimento negro, vocês são danados, vocês veem racismo e tudo. Então, essa também é uma faceta do racismo institucional, né? Que ele, primeiro, pensa num sujeito universal, né? Como se as políticas públicas, pensadas para esse sujeito universal, pudessem dar conta das especificidades. O que a gente vem observando é que não necessariamente é assim. Nós temos um conjunto de políticas públicas que não tem alcançado a população de forma homogênea, né? E outras, ainda mais graves, vêm se negado a ofertar esses serviços à população negra e à juventude. Então, nós temos aí esses paradigmas, que são aí desafios que persistem. Aí vocês vão me dizer, poxa, Ângela, mas você veio aqui jogar um balde de água fria. Essas 4 décadas de luta, elas não produziram nenhum resultado? Muito pelo contrário, né? Nós somos da filosofia de que o povo em luta é que garante as conquistas. Então, nós temos, de fato, acumulado. O ano de 2013 é um ano também marco, é um ano referência, porque é um ano que a gente consegue comemorar, sim, né, os 10 anos de implementação de uma política de igualdade racial. E nós conseguimos fazer uma leitura de Brasil tranquilamente de que, antes da instituição, antes da implementação da Política Nacional de Igualdade Racial, da CEPI, da criação e da Constituição do Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial, da Lei 10.639, que inclui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, da Lei de cotas raciais nas universidades, nós tínhamos um Brasil. Hoje, nós já podemos dizer que há um outro Brasil. Nós estamos tentando restabelecer um equilíbrio das proporcionalidades, né, dos diversos grupos raciais em diversos espaços. Nós caminhamos efetivamente. A tarefa não está por cumprida, até porque, como vocês sabem, nós vivemos num país em que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós passamos por 355 anos de escravidão e a nossa abolição foi uma abolição completamente inacabada, né? Foi extremamente incompleta. Ela não deu conta da inclusão desse grande contingente negro na estrutura da sua, então, nascente república. Então, tem tarefas que eram para ser tarefas que deveriam ser começadas a ser tomadas a partir do 14 de maio de 1888, que só muito recentemente conseguiram ser enfrentadas. Mas, dando um salto histórico muito grande, eu queria aqui trazer para vocês um pouco da experiência do Conselho Nacional de Juventude na pressão e no diálogo com os espaços institucionais governamentais para que resultasse, por exemplo, nesse plano que é o Plano Juventude Viva. Falei aqui dos 10 anos da política de igualdade racial, e a Política Nacional de Juventude ela também foi central para que esse sujeito jovem negro fosse reconhecido na agenda governamental, na agenda institucional do Estado brasileiro. A Política Nacional de Juventude, ela tem como marco o ano de 2005, com a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e de um conjunto de políticas e programas que reconhece que a juventude no nosso país foi o principal alvo da exclusão acumulada nas décadas anteriores, e o início da formulação do conceito de política pública de juventude já incorporou um conceito que para a gente é fundamental, né? O conceito de que há uma diversidade, uma pluralidade muito grande na juventude brasileira e que as políticas para esse segmento não podem ser simplesmente enfrentadas com as políticas encarando esse sujeito universal como se ser branco e negro fosse a mesma coisa no Brasil, como se ser mulher e homem, também já me encaminhando para concluir, e como se ser
morar no campo, na cidade e as diversas outras identidades não pudessem interferir na condição de ser jovem. Então, quando a Política Nacional de Juventude é lançada, ela reconhece essas especificidades e ela reconhece também que um dos seus desafios é promover políticas afirmativas para poder equalizar o lugar da juventude negra e da juventude não negra nos espaços aí, no acesso aos diversos direitos na nossa sociedade. Então, esse é um princípio fundamental. Em 2007, aí eu também quero trazer aqui, do ponto de vista da organização dos movimentos juvenis negros, nós tivemos um marco, que foi a realização do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra. Foi um momento onde, a partir de etapas municipais, etapas em todos os estados da federação, 22 etapas estaduais, nós conseguimos conformar uma espécie de programa dessa juventude negra organizada no Brasil. Ali estavam os estudantes cotistas e membros de comitês pró-cotas das universidades, a juventude da periferia, a juventude quilombola, a juventude rural, a juventude do movimento hip-hop, a juventude dos partidos políticos, as diversas agremiações juvenis que tratavam essa pauta como sua pauta prioritária, se reuniram durante 2 anos de mobilização e resultaram no primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, que para a gente também se coloca como um marco, porque ali, a partir de um programa pactuado entre essas diversas juventudes, nós conseguimos apresentar de forma mais consistente e com mais nitidez para os diversos espaços de nossa interlocução, porque nós consideramos que há uma necessidade ainda cotidiana de uma incidência para dentro dos diversos movimentos sociais, porque tem muitos movimentos sociais que não consideram essa agenda como uma agenda prioritária, assim como nós também consideramos que a realização desse encontro nos deu outro fôlego, e outra possibilidade de influência a partir da relação com as diversas instâncias governamentais. Aí que, em 2008, houve a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude, onde esse movimento de juventude negra organizada conseguiu, através de uma ampla mobilização e de pactuação com outros setores, colocar a agenda da juventude negra como prioridade número 1 da conferência. Eu acredito que este é um marco fundamental. A gente não vai aqui dizer que a Secretaria Nacional de Juventude ou a CEPI já não tivessem ciência desse problema. Nós já tínhamos, mas talvez foi essa mobilização grandiosa do 1º em junho que deu fôlego, deu força política para que essa agenda entrasse, para que esse tema entrasse na agenda dos governos num outro patamar. A partir daí, nós do Conselho Nacional de Juventude, com a missão de transformar aquela prioridade número 1, que era o reconhecimento das resoluções do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra em políticas públicas, montamos um grupo de trabalho que funcionou durante 2 anos, para produzir um arranjo, uma estratégia no sentido da implementação de políticas públicas que viessem enfrentar esse que é o problema número 1 da juventude, que é essa altíssima violência, essa altíssima mortalidade, que, infelizmente, ninguém aqui de nenhum estado pode dizer, mas meu estado está livre disso. Todas as nossas 27 capitais estão dentro daqueles 142 municípios. As nossas regiões metropolitanas estão todas implicadas. E, infelizmente, como o professor Júlio Jacobo vai falar aqui, há um processo de espraiamento dessa violência, de interiorização dessa violência. Então, queria aqui apresentar um pouco desse percurso histórico, de como essa agenda ela entra como prioridade, na relação dos movimentos, na relação desses movimentos com o governo, e dizer que, para a gente, o Plano Juventude Viva é um marco, a gente quer que ele se fortaleça, que ele consiga chegar a todos os estados da federação. Temos feito incidências junto a isso. Sabemos que precisamos ainda de mais orçamento, ainda mais de equipe técnica dos diversos ministérios para que esse problema seja enfrentado na magnitude que ele demanda, e tem outras tarefinhas que eu só vou listar aqui, que o GT Juventude Negra do Conselho continua lutando. A extinção dos autos de resistência, assim como já foi falado aqui, o PL 4471, para a gente configura como uma questão fundamental. Nós temos comprovado aí o Estado de São Paulo, que já aprovou a extinção do auto de resistência, como isso repercute imediatamente na diminuição dos homicídios de jovens negros, a real e efetiva implementação. Rio acaba de aprovar também. Exatamente. Então, a gente vê que isso objetivamente produz resultados imediatos. A real implementação
da Lei 10.639, o acesso à justiça em condições de equidade, as políticas de enfrentamento ao encarceramento massivo da juventude negra, políticas de inclusão e emancipação da juventude negra, oriunda de medidas socioeducativas e oriundas também do sistema prisional, e a desmilitarização da Polícia Militar. A gente sabe que não são temas tranquilos, são temas polêmicos, mas que nós estamos aqui dispostos a fazer esse diálogo com a sociedade, porque nós precisamos, de fato, dar um salto em relação ao avanço civilizatório do nosso país. E é inconvivível, a gente tem discutido muito isso no Conselho, é inconvivível uma democracia plena, uma democracia que avança com esses índices horrendos de assassinatos de jovens negros no nosso país. Então, agradeço aqui a parceria dessa Comissão de Direitos Humanos ao Conselho de Juventude propor, foi imediatamente abraçado. Infelizmente, devido a outras agendas, vou precisar, daqui a um pouco tempo, me retirar, mas dizer da grande relevância e da grande importância desse debate que prescinde de parceiros estratégicos nas mais variadas áreas do poder público e também na sociedade civil organizada. Muito obrigada.